bom com vocês, pessoal? Meu nome é Luiz Amado, sou professor de Geografia e hoje venho falar para vocês um pouco da origem das culturas, brasileiras. Nós temos um país cheio de culturas, diversidade, muitas pessoas que são de origens diferentes. Nós temos indígenas, nós temos portugueses, descendentes de portugueses, principalmente no período colonial, entre 1500 a 1822, período colonial que foi entre 1500 a 1822, e também temos os negros, que vieram principalmente através da escravidão, que durou até 1888. Tá bom? Bom, o Brasil, gente, ele é realmente conhecido como um país diverso. Muitos povos, muitas culturas. Então, a gente tem que ter em mente isso quando a gente quiser tratar de qualquer coisa relacionada ao Brasil. E o que é diversidade étnica? A diversidade étnica é a existência de pessoas de diferentes origens e raízes culturais em determinada região ou país. O Brasil é um país de muita diversidade étnica. E os primeiros povos que habitavam o Brasil eram os indígenas, Os indígenas, eles já havia cerca de 5 milhões de indígenas no Brasil. Para você ter uma ideia, 5 milhões é a população toda da região metropolitana de Belo Horizonte. Com Belo Horizonte sendo mais ou menos uma cidade assim, e a região metropolitana são várias outras cidades que estão em volta de Belo Horizonte, que todas elas juntas, compõem cerca de 5 milhões de habitantes. E essa é a quantidade de pessoas que existiam no Brasil antes dos portugueses chegarem. Pessoas que existiam no Brasil antes de 1500. Tá bom? Bom, não há uma estimativa tão precisa dessa população, mas acredito que a população total era de muitos, cerca de 5 milhões, e que deixaram o Brasil com várias pinturas, vários escritos, experiências em diários. Então, muitas pessoas, muitos historiadores pesquisam sobre os índios através de pinturas, de escritos, e de artefatos como, por exemplo, cerâmica, esse tipo de coisa, Hoje em dia, os indígenas, compõem cerca de 896.917 pessoas. Isso dá menos da metade de Belo Horizonte toda, comparado a um Brasil que tem o quê? Esse tanto aqui de pessoas. Olha só a diferença. Então, esse contingente aqui de pessoas que eu estou mostrando para vocês corresponde a 0,47% da população total do Brasil. Os indígenas, eles foram vítimas de doenças, principalmente, mas a época da colonização, ela não era vantajoso ter índios, porque os índios eles ocupavam e queriam manter o território para eles, e os portugueses e europeus queriam muito explorar para gerar riqueza para a Europa. E aí, o que aconteceu? Os portugueses enfrentaram bastante os índios. Nós temos aqui um mapa. Nós temos aqui um mapa do Brasil. Espera aí, rapidinho. Nós temos um mapa do Brasil aqui. Deixa eu só mostrar para vocês. Observem aqui esse mapa. Essas são as terras indígenas hoje. Tudo aqui que está de laranja são terras consideradas indígenas. E o que está de amarelo
é considerado da população branca capitalista, né, ou da população brasileira que é formada por pardos, mestiços, né? E para vocês terem uma ideia, né, todo o Brasil na época de 1500, todo o Brasil na época de 1500 era de índios, toda essa parte aqui. E aí, o que aconteceu com esses índios? Foram ou expulsos ou mortos. Muitos deles foram mortos por doenças, mas outros também foram mortos por assassinato mesmo, ou guerra. Nós tivemos um caso de comunidades indígenas sofrendo de doenças muito sérias, que foi os Yanomamis, né? Os Yanomamis, eles sofreram uma doença muito séria lá no norte do país e tiveram que ser socorridos às pressas porque estavam realmente passando por uma epidemia que quase acabou com toda a tribo. Isso acontece bastante, gente, no mundo que nós vivemos, que a gente só não vê isso muito hoje em dia por conta que nós temos vacinas. Mas sem essas vacinas, como muitos índios não são vacinados, eles acabaram sendo suscetíveis a essas doenças. E para você ter uma ideia da diversidade cultural, são cerca de, como eu falei, né? São cerca de 896.917 índios no Brasil. E nós temos 274 línguas ainda existentes de indígenas. Ou seja, dentro dessas comunidades aqui de laranja, que dá para a gente ver aqui, olha só, dentro dessas comunidades existem mais de 274 línguas diferentes para menos de 1 milhão de pessoas, que são os índios. São 300, mais de 300 povos indígenas. Mais de 300 povos indígenas. Então, os índios, gente, compõem muita diversidade cultural até hoje, mesmo sendo menos de 1 milhão de habitantes, né? Nós temos indígenas também em núcleos urbanos, ou seja, indígenas vivendo em cidades. Isso é muito interessante se pensar, já que os indígenas são um povo tradicionalmente da mata, mas eles estão vivendo hoje em dia até mesmo em cidades, mas mantendo traços culturais, ou seja, formas de viver que eles entendiam que eram melhores para eles. Mas existem sim índios vivendo nas zonas urbanas e que são índios, né? Eles não andam sem camisa, por exemplo. Muitos andam com camisa, andam com celular, andam com iPhone, mas tem a língua própria, tem a comida própria deles, tem os rituais próprios, tem o Deus próprio deles. E isso demonstra que para ser um indígena não precisa de ser uma pessoa no mato. Pode ser um indígena em qualquer lugar. É só manter alguns traços culturais que te identificam como um indígena. Um certo tipo de respeito à sua própria cultura, né? Bom, espero que tenha entendido pelo menos essa primeira parte. É a primeira parte de uma série de partes sobre a diversidade cultural do povo brasileiro. E até uma próxima aula.